Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Brabos e hoje um pouco diferente. Nós estamos aqui na ilha de edição, o Wesley está aí atrás da câmera se filmando, é a mão dele. E hoje nós vamos fazer um programa diferente. Hoje nós vamos trazer uma conversa muito bacana que nós tivemos com um missionário que esteve aqui na nossa cidade e a gente quer trazer isso para vocês. Mas antes a gente quer falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é Enxovais do Ocilar. Se você quer colocar a sua casa aí do seu jeito, Enxovais do Ocilar. Acessa aí, o QR Code também está rodando no canto da tela, beleza galera? Nós temos também o Colégio Batista, colégio que ensina com princípios. Entra lá no Instagram deles, dá uma olhada no trabalho que eles estão realizando, que é muito bacana, viu galera? Muito legal. O QR Code está rodando aí na tela também. E a SSJ, representações lá do Pastor Silvio, energia solar, climatizadores de ar, você encontra tudo lá. E nós vamos colocar agora uma entrevista que a gente fez com o missionário primeiro, tá? Para vocês acompanharem junto com a gente, uma entrevista muito bacana que a gente fez. Logo após, nós vamos colocar um quadro aí muito bacana para vocês também, que é o Brabos Tech. É novo isso, hein? É bem brabo. Assiste aí com a gente. Bom, e esse é o momento aqui do nosso programa, Jovem Wesley, que nós vamos partir para a entrevista. Isso mesmo, e hoje, Luciano, nós temos uma personalidade que está chegando aqui em Bitinga depois de 10 anos, retornando aqui em Bitinga para conversar com a gente, né, trazer ali informações e também... Que inclusive, por isso que esse programa teve que ser gravado. Exatamente. A gente precisava pegar ele enquanto ele está aqui. Exatamente, que é o missionário Josemar Coelho. Seja muito bem-vindo aqui no programa Bravos. É isso aí. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês também. Depois de 10 anos já ausente daqui, né, que eu vi a primeira vez aqui. Eu imagino que seja de 10 a 12 anos por aí. O pastor Marco tá ali falando fala que eu falei 12 anos. Não, Josimar. Josimar? Josimar. Eu falei Josemar, mas é Josimar. Estou aqui fazendo aqui minha retificação aqui. É Josimar Coelho. Missionário Josimar Coelho. Tá certo, muito obrigado pela presença do missionário aqui, eu já ia falar pastor de novo, pela presença do missionário aqui, e hoje nós vamos bater um papo, porque parece que o missionário tem uma atuação forte nas tribos indígenas aqui no Brasil, nos povos indígenas, né? Exato. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais de quem é o pastor Josimar, como é que começou essa paixão, como é que o pastor se entregou aí ao ministério? Então, eu sou de Goiânia, né? Goiás, sou, como dizem as pessoas, goiano do pé rachado, comedor de piqui. E então, depois de um determinado tempo, né? Depois da conversão, a gente sempre participando de conferências missionárias e tal, e aquilo foi... O pastor se converteu onde? Em Goiânia mesmo. Em Goiânia? Em Goiânia mesmo. E isso foi criando essa chama, né, no coração, depois de participar de várias conferências missionárias, e até que um dia eu comecei a trabalhar especificamente nesse sentido de um dia me tornar um missionário, né? Foi seu desejo, assim, logo de cara, assim? Não foi logo de cara, né? Porque demorou um pouco, mas eu trabalhava com trabalho secular e foi numa dessas vindas desse trabalho que realmente aquilo me deixou bastante convicto de que eu não queria mais aquilo, mas que queria a partir de então era trabalhar com povos indígenas, né? E eu trabalhava com moda, né? Eu era modelista e estilista de calçado feminino. Oi? Acha? Que diferente. Olha que diferença. Diferente, né? Então eu trabalhava especificamente na área de exportação ainda, né? Então eu participava muito aqui de São Paulo, aqui sempre foi o meu reduto ali, foi o AMB, né? Com as feiras de calçado e tal, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais também com a Minas Couro. Né? E numa dessas idas, para uma feira dessa que eu estava voltando de Porto Alegre, eu fiz uma conexão em São Paulo. E assim que eu entrei no avião para Goiânia, eu falei para Deus, olha, eu não quero mais mexer com isso aqui que eu estou fazendo, eu não quero mais fazer conferências missionárias na igreja, levar missionários, só um parênteses aí, eu fazia um programa de rádio para a igreja na época, né? Então eu levava sempre missionários para ser entrevistado quando iam participar de algum evento na cidade. E eu disse para Deus que eu não queria mais aquilo, né? Então eu queria de fato ser um missionário, né? E da maneira de Deus lá, ele foi mais urgente do que eu, claro, e depois de um ano de ter pedido isso para Deus, eu estava no campo missionário. Olha que beleza. Então eu fui para Roraima, né, capital Boa Vista, exatamente para começar esse trabalho. Aí o pastor foi para lá.
Fui para lá. Eu ia até perguntar, em Goiânia tem tribo indígena, alguma coisa assim? Não, no Mato Grosso tem, né? Que é no próximo, né? Sim. Tem muitos chavantes por lá. Porque eu lembro que a minha avó mora aqui ainda dentro do estado de São Paulo, ali em Castilho, mas já é divisa com Mato Grosso do Sul. E eu acho que a primeira tribo, primeiro povo indígena que deve ter ali são os... Chavantes? Tem os Ofaiés também. Não é Chavantes. Terena é no Pará, né? Tem Campo Grande ali... Tem o nome, dá até o nome de uma cidade, eu não vou lembrar agora. Mas até por isso que me surgiu a curiosidade deles. Tem bastante espalhado pelo Brasil, né? O pastor, e aí o pastor falou assim, não, quero ser então missionário concreto, de fato, verdadeiro, vou vir para isso, vou me dedicar 100% a isso. Mas existe uma grande diferença entre querer e fazer, né? Como que é a preparação para você, de fato, fazer esse trabalho, né? Então, a primeira coisa é o chamado mesmo, né? Sim. Que acontece por parte de Deus. E nessa época, minha filha já era missionária nessa tribo, que a gente estava conversando há pouco sobre ela. E então, nessa época, a missão precisava de um casal, lá na missão, de um casal mais idoso, né? Vale dizer que eu fui para o campo missionário, eu estava com 50 anos de idade já. Olha aí, ó. Né? Então tem brecha para todo mundo. Sempre está em tempo, né? Então, e aí o que acontece? Nós somos convidados pela missão para a gente poder ir, conversamos com a igreja local, a igreja nos enviou, e lá nós nos preparamos, ficamos 2 anos na cidade, né? Trabalhando interno e fazendo preparação do curso linguístico. Né? Pastor, deixa eu só pegar um gancho no que o pastor falou aqui, rapidinho, coisa rápida. Coisa leve. Até a pessoa que falou comigo, que há um tempo atrás teve uma pessoa que me encontrou na igreja, porque a gente faz a filmagem lá, né? Enquanto eu fui desligar a câmera da frente, uma irmã veio falar comigo e ela falou pra mim que é uma pena porque eu já tô com uma idade muito avançada. Então fica o recado aí pra senhora, a senhora sabe que eu tô falando da senhora, não vou citar seu nome, mas tá em tempo ainda, viu? É claro que no aprendizado o HD já tá mais fraco, né? Mas como você acaba praticando a leitura constante de livros, Bíblia, enfim, você acaba ficando um pouco mais esperto também, não fica sedentário mentalmente falando, né? Concordo. Sim. Então aí nesse tempo a gente preparou, né? E acabamos que fomos para um povo indígena que havia saído o casal que estava lá nessa tribo e ficou 3 moças solteiras. Então foi necessário a gente ir para lá. A gente estava preparando para ir para outro local, acabamos indo para lá. Daí a gente ficou trabalhando na base da missão, se preparando, estudando. E aí nós fomos para lá para cuidar dessas moças, né? E nesse meio tempo a gente começou a estudar a língua, uma vez que a gente tinha feito o curso, né? Que estuda fonética, os sons da língua, para poder aprender uma língua. Que língua que era? Desculpa, o pastor falou? Yanomami Ninam. Nossa! Yanomami Ninami? Ninam. N-I-N-A-M. Ninam. O pastor precisou aprender a língua para poder ir para lá. Trabalhar. Lá eles não falam português, mesmo. Então? Mas lá não. Lá mesmo. Nada. Se eu chegar lá e falar, olá, bom dia, eles vão falar assim. Não, sabe, assim, algumas coisinhas, mas não comunica, né? Entendi. Então é necessário poder você falar aprender, na língua deles, né? Então, assim. Como? A primeira. Para quem estiver nos assistindo, o pastor Marcos aqui, meu pai, junto está com a aqui gente de ali. plateia VIP. Então, ele está fazendo aqui uma pergunta, ele está dizendo, pastor, então a primeira que foi a sua filha. Foi a minha filha. Ela que foi a primeira que foi. Se casou, com 21 anos ela foi para o campo missionário. Então ficou trabalhando na aldeia durante 10 anos e depois ela saiu por causa dos filhos para poder estudar na cidade e nesse meio tempo aí, infelizmente, ela veio a falecer. Tem 6 anos que ela faleceu. Puxa. Mas assim, a gente foi junto com ela. Quando nós fomos para o campo missionário, ela ainda estava lá, a gente esteve junto muito tempo, né? Enfim. Mas aí nessa preparação dos estudos, aí a gente chegou para poder estudar de fato a língua na comunidade, juntamente com o indígena. Com o indígena. E o missionário que já dominava a língua, né? Com informante e tem um método de estudo, né? Não é simplesmente você chegar lá e faz uma frase e repete. Não, tem um método para poder estudar, né? Que é palavra por palavra, e vale dizer que a língua só tem 16 letras no alfabeto, né? Então, isso aí, possivelmente, algumas palavras têm 2 sentidos, dependendo da colocação, né? Onde é que ela encaixa.
tem 2 sentidos. Nossa. E algumas palavras, algumas letras não tem no alfabeto, né? Como só tem 16, por exemplo, a letra J não tem, a letra C não tem, né? Poxa, a letra J não tem? Não tem. Então, para transliterar Jesus, o que é com X, é Jesus. Ah, é? Jesus. Nossa, eu não tinha nem Interessante, pensado né, nisso. cara? Porque não tem a J. O cara tá indo lá. Nossa. Então, assim, a letra L, por exemplo, ela tem som de L, mas tem som de R também. Nossa, então Entendeu? eu podia me chamar E o Luciano. H só tem som de R. O H só tem som de R. Entendi. Né? Então, e o P tem som de B. Né? Então você escreve uma palavra, sabe? E com o passar do tempo, assim, como a gente fica muito tempo na aldeia, né? Você vem talvez 2 vezes por ano na cidade, e quando você vai escrever alguma coisa em português, como você já está com um avanço na língua, você escreve tanta coisa em português errado, que ao invés de ser o oposto, né? Você acaba escrevendo. Entendi. Ô, pastor, e nas tribos indígenas tem escrita? É isso que eu ia perguntar. Tem. É porque todas as línguas foram levantadas, né? Então, quando as línguas são levantadas, ela tem o alfabeto, e a partir desse alfabeto começa a alfabetizar eles. Ah, né? Então, porque eles falam, mas não escrevem, né? Até porque, assim, como a gente trabalhou a questão da tradução bíblica, a gente precisa de leitor da Bíblia. E se não tem leitor, para que traduzir? Então nós também cuidamos da escola. Putz, É faz outra sentido, coisa, né? outra Como coisa. você vai levar a Bíblia, vai ter que ensinar português, né? Então, e hoje não está assim tão, mas antigamente não era, a gente não podia falar nada em português lá. Né? Então, assim, as aulas que a gente dava, a escola é reconhecida pelo MEC, os professores são indígenas e a gente só é auxiliar. Então, nós alfabetizamos eles até só o primário mesmo, né, que é até onde tem as aulas. É mais um trabalho de alfabetizar mesmo e treinar leituras, né? Entendeu? Então, esse é o trabalho que nós fizemos lá. E contrapartida a isso, que é o nosso foco maior, né, que é o evangelismo, né? Nossa, que interessante. Mas na escola indígena ensina português ou ensina o idioma indígena? Só com ele, só na língua deles. Só o Yanomami. Só a aula. E a aula é só em Yanomami. Tem que ensinar o idioma Ninã. O pastor Marcos está perguntando aqui, caso vocês não estejam ouvindo, se na escola eles lecionam também a língua portuguesa ou só o Yanomami. E o missionário... Só o Yanomami. Só o Yanomami. Mas se o índio quiser, por exemplo, agora eu tô entrando em pensamentos, né? Nárnia se o índio quiser, sei lá, aprender português, vir pra cidade, também quer também, né? Como é uma comunidade que não é tão longe da cidade, eles sempre vêm, porque hoje com toda essa facilidade que tem de cartão para isso, cartão para aquilo, né? Como tem escola, tem o Bolsa Família, então eles acabam vindo da cidade para poder pegar o benefício, né? E nesse meio tempo eles vão se virando ali, aprendendo português daqui e dali, tal, meio que arranhado, mas aprende, né? E então chega lá, depois que chega de volta na comunidade, aí eles começam a querer conversar com a gente em português, né? Então é uma tragédia, meu português. Então, fala na sua língua, que vai ficar muito mais fácil para mim. É verdade. Você facilita até o meu trabalho de aprender. Então, pastor, por curiosidade, como que é umas palavras assim em Yanomami? Por exemplo, digamos, eu cheguei aqui agora, né? Então eu falei assim, olha, Roiter de Abshirro de Abewarki. Hoje eu estou feliz porque eu cheguei aqui. É bem diferente, né? Roiter de Abshirro Nakojar de Abewarki. Meu Deus. Hoje eu estou feliz porque eu cheguei aqui. Entendeu? Bem legal. Nossa, mas... É lógico, que eu não conheço. É muito diferente. Mas é difícil até de entender a palavra. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Se eu escrever, você não lê do jeito que eu falei. Uhum. Entendeu? Porque tem o fonema, né? Totalmente a pronúncia é diferente. E você vê que coisa, né? É um povo, né? Mas praticamente mora do nosso lado. Cara, é uma nação dentro de outra nação. Tão distanciada culturalmente, né, cara? Porque, veja bem, é muito mais fácil a gente atravessar o oceano e se virar na Espanha... Falando em espanhol e falando um português todo zoado, do que a gente ir para uma tribo indígena que tá do nosso lado e pedir um copo d'água. Não, e a gente já é tão aculturado que se pegar, por exemplo, eu ou você e jogar lá nos Estados Unidos,
a gente ainda consegue se virar de alguma forma com o inglês. Mas consegue, né? Agora, numa língua que a gente nunca ouviu, é muito difícil. Lembra um russo, Eu né, cara? tentei identificar alguma palavra, eu não consegui. É porque não tem raiz no latim, não tem raiz nas línguas que a gente já conhece, entendeu? Então, assim... troncos linguísticos são... O pastor Marcos está perguntando, e os 4 troncos, que eu nem sabia que tinha os 4 Porque troncos. parece que os Yanomamis, então, falam 4 idiomas. São né? o isso? Yanomami Ecoana, Yanomami Ninam, que é o povo que eu trabalho, Yanomami Palimiteri e Yanomami Sanumá. Nossa, mas aí fica muito difícil. E A gente quer fazer uma coisa boa, mas... Cada um. É próximo ou é como espanhol? Não, são distantes. Bom, o Palimiteri com o Ninam são assim, como se fosse português e espanhol. Dá para eles meio que se entendem. Mas eles são interessantes, o Palimiteri, por exemplo, eles conversam comigo na minha língua. Na língua que eu falo lá, na língua Ninam. Entendeu? Eles deduzem o seguinte: bom, eu vou facilitar o seu lado, eu vou conversar na sua língua. E a mesma coisa os Ninam conversa com eles na língua, usando... Porque a diferença é muito pouca. Quer dizer, eles sabem as duas, né? Eles sabem as diferenças. Uma das palavras aqui, por exemplo, YA no Palimiteri é Ya. E no Ninam, Já. Entendeu? Então, assim, é mais invocado, né? Entendeu? Mas eles falando meio que a gente tentando falar um portunhol ou eles falam mesmo? Não, falam mesmo. Ya que é eu, né? Já, eu, né? Oiter Jab Sherror. Hoje eu tô feliz. O já é eu. É eu. Entendeu? Então, assim, Nossa, cara. E, assim, é um negócio que... complicado. Não é fácil. Como que o pastor aprendeu? De ir imagino. ouvindo? Não. O estudo, né? A gente tem um método de estudar. Um método. A língua, né? E outra, já tem alguns missionários que já estão lá para ensinar vocês, né? Missionário, esse trabalho da missão MEVA mesmo, que a gente é filiado dela, tem 60 anos de trabalho só com povos indígenas. Ela especificamente trabalha com povos indígenas. E a Bíblia já está traduzida na língua deles? Na língua Waiwai está completa, o Novo e o Velho Testamento está completo. Na que eu trabalho, o ano passado, maio, junho e julho, nós viemos para a cidade para gravar em áudio o Novo Testamento, com a voz deles, trouxemos eles à aldeia para poder gravar. Tem um estúdio da MEVA lá na cidade. Então eles gravaram o Novo Testamento, né? E nós, na aldeia, lá na minha casa, nós dublamos o filme Jesus, na nossa casa lá, dublamos ele na língua. Olha, né? que bacana. E improvisamos lá um estúdio lá, com colchões e tal. Veio um pessoal da equipe da Missão Além de Brasília, então gravou a dublagem do filme. Nossa. E esse filme tá exposto na internet, pode abrir a hora que você quiser e ver ele. Ô, missionário, deixa eu fazer uma pergunta agora. A gente, vamos dizer assim, né, que já estamos mais em contato com esse mundo globalizado e tal, mas querendo ou não, a nossa cultura, ela ainda tem uma base ali judaico-cristã, né, o direito romano. Então, quando a gente transporta a cultura bíblica, vamos dizer, para a nossa cultura, a gente ainda tem alguns pontos de contato, vamos dizer assim, que a gente consegue... E como é que vocês fazem isso no caso dos povos indígenas? É a mesma coisa ou tem alguma... Então, uma boa pergunta, porque é o seguinte, tem algumas coisas que nós falamos, que na nossa língua nós falamos e preservamos isso, e que para eles não faz o menor sentido. Por exemplo, uma das coisas assim, por exemplo, uma palavra perdão. Não tem perdão na língua. Não tem? Não tem essa palavra perdão. Nossa, e então, é uma palavra crucial. Como é que faz? Então, aí é o seguinte, então nessa tradução, o que a gente faz? Nós vamos fazendo a retrotradução, que é uma tradução literal, e depois você só faz ela com indígena, né? Indígena, alfabetizado, maduro, né? Que o cara tem um certo envolvimento já com vocês ali. Com a gente, né? Então ali a gente pega e fala isso para ele, na nossa língua. E ele aceita ou não, entendeu? Não, isso aqui significa isso, isso e isso. E a gente pergunta para vários, não é só para um, né? Entendi. Então, por isso que uma tradução é muito demorada. Uma tradução do Novo Testamento hoje, essa que nós concluímos aí, ela demorou quase 40 anos. Nossa. Porque os missionários foram morrendo. E é um negócio de trabalho difícil de fazer. Então, nós concluímos ela,
Foi de 5 anos para cá que ela avançou mesmo, assim, porque a gente pegou mesmo para, sabe, vamos fazer isso, esse é o nosso objetivo. E tem algumas coisas na língua que você vai, por exemplo, você vai, para o cara entender que Jesus morreu na cruz por causa dele, rapaz, isso dá um trabalho tão grande. Não, pra gente já vamos dizer, já é uma loucura. Aí você pega e fala para isso, ó, Jesus Cristo arahau shimiradjo. Jesus morreu na cruz. Carron Wanihik por causa da maldade que você sempre fez. Putz! Falou a mesma coisa, mas de um jeito, não é? Que então, traz assim, ali o entendimento. É por isso que eu falo, a tradução é um negócio tão sério, mas tão sério, porque você tem que transmitir o que a Bíblia está dizendo. Sim. Né? E quando nós chegamos ao ponto final, assim, de que realmente, olha, é esse trabalho, aí depois tem as correções, tem tudo feito, né, com as pessoas habilitadas para poder fazer tudo isso, né? Então aí que, quando está pronto, aí sim, então vamos partir para a impressão, para a gravação, é o que nós fizemos, né? Então a Bíblia, esses materiais que nós terminamos agora, provavelmente nós temos ele em mãos no final do ano. Olha aqui. Para a gente poder fazer essa distribuição. Olha. 1 ano depois de gravado. E tudo isso, assim, pegando pandemia. No meio da gravação lá teve indígena que ficou com Covid, teve que ser afastado, não podia levar ele para a aldeia de volta. Entendeu? Então, assim, rapaz, pensa numa batalha, um negócio desse. Foi 3 meses que a gente acha, assim, que nós batemos o recorde de fazer uma gravação dessa em 3 meses. Com certeza. Porque foi assim... Tem dia que a gente saiu do estúdio 11 horas da noite, entendeu? Quantos livros foram gravados? Todos do Novo Testamento. Todos do Novo Testamento. Olha aqui. Em 3 meses? Foram heróis. 3 meses. Mas assim, a gente desdobrava o horário assim, e o povo assim, eles não é aquele cara assim dado à disposição, né? A gente tá cansado de saber disso, né? Então a gente tinha que estar ali, fazer igual o leão de circo, pula essa coisa que tinha um pedaço de carne. Tá ligado. Então mais ou menos assim, mas graças a Deus que... A gente pegou uma turma muito boa, um pessoal bem responsável, um pessoal que até hoje mantém firme mesmo lá sendo os procedimentos cristãos na comunidade e tal, né? Então, a liderança. Então, graças a Deus que deu tudo certo. E a gente agora está esperando que realmente a gente possa distribuir esse material no final do ano, né? Que legal. A gente, desculpa te cortar, mas às vezes a gente pensa com a cabeça de interiorano aqui, paulistano, né? Uhum. Acha que tudo tá perto, mas lá em Roraima... É Roraima? Roraima. Fale direito. Roraima, lá pra Roraima, você apanha. Eu já ouvi falar disso. Eu já ouvi falar isso aí também. Lá em Roraima, até chegar na aldeia, vocês vão de carro ou tem que chegar de avião? Avião. Não tem estrada. É no meio da Amazônia? No meio. De Roraima, de Boa Vista lá, que é a capital... Até a comunidade é 1 hora. E tem de avião? De avião? E tem aldeia que é muito longe, cara. E tem aldeia que é 2 horas, 2 horas e 20. Todas elas que compõem o ciclo que é a missão. Ô, pastor, eles vivem na floresta? Sim. No mato, assim, no meio do mato, se vira? E tem casa? Tem casa, né? Faz a casa deles lá. A oca deles, né? Eu tenho a minha casa lá também, né? A gente faz a casa da gente, né? Então, de madeira, tudo, né? Com energia solar. Vocês fazem casa mesmo. E ferramenta, vamos supor, vai cortar uma árvore, precisa ter ferramenta. Eles fazem as próprias ferramentas? Não, eles têm machado, né? Essas coisas, tudo, quando precisa de alguma madeira assim, eles têm machado, né? Para poder fazer isso, né? E aí a gente faz a nossa casa de madeira, a energia... São povos indígenas, não é aborígene, né? Da Austrália. Tem alguma coisa, tem, né? Mas tem muitas pessoas que perguntam assim, a curiosidade, assim, como é que você faz para comer lá? Você come a comida dele? Eu falo assim, não, a gente leva a comida da gente, né? Então a gente tem geladeira lá, porque tem energia solar, né? Tudo funciona com 12 volts. Lá é chique pra caramba. Chique demais. Mas energia solar, mas tem bateria estacionária, essas coisas? Você tem o painel solar, tem a bateria estacionária e tem um controlador de carga. Né? Tem tudo. Tem um kit completo. Então aí como os equipamentos da gente, tudo é de 12 volts, por exemplo, batedeira de bolo que a esposa usa, liquidificador, tudo 12 volts. Quando você precisa de alguma coisa de energia 110, você tem um inversor, que você engata lá na tomada 12 volts e ele transforma para 110. Para alguma coisa que se você quiser fazer alguma coisa assim. Mas também eu tenho um geradorzinho onde puxa a água da cisterna, né, para a caixa d'água e tal. Então, assim, dá para sobreviver muito bem.
Entendeu? Nossa, mas é incrível isso, né? A gente pensar que hoje, cara, no nosso país, você pega um avião, voa 2 horas Não, detalhe. para chegar no... 2 horas de avião, a gente atravessa 2 estados aqui, tá? Pois é. Então, Um avião pequeno, ele voa em torno de, sei lá, acho que 120 por hora, não sei por aí, né? Mas assim, eu não acho... É claro que para quem é muito urbano mesmo, acho um absurdo, né? Não é um absurdo, na verdade é louvável, é um sacrifício. Legal. Então, assim, a gente acaba acostumando, habituando, assim, em tudo aquilo lá, né? Assim, eu fico agoniado quando eu tô na cidade, porque eu tenho que botar roupa, então... A roupa sim, né? Camisa. Peraí. Mas quando o pastor tá lá, não tem roupa? Não, tem sim, mas eu falo assim, fica andando descalço, eu ando de calção, de bermuda, né? Sem camisa, né? Eu venho aqui uma vez, eu venho de chinelo na agência, já me criticam. Pois é. Falou, você tá achando que você tá na praia? Não, hoje de manhã tava uma coisa... Deixa pra lá, vai. Mas então, nessa parte eu entendo. É muito legal isso, assim, porque também você começa a ver resultado, porque tudo que você vai trabalhar, tudo que você vai fazer, você quer colher resultados. Sim. E esse resultado é um resultado mais demorado, né? Entendeu? Assim, de texto, assim, é muito trabalho espiritual por trás disso para que a coisa funcione, né? E quando você pensa assim, não, agora vai, aí de repente o camarada cai e tal, e aí você tem que começar do zero. Mas e aí, qual que é a minha saída? Larguei ele de mão? Não, enfim, não dá. Tem perseverar, né? E aí eu começo a pensar, né? Se Cristo tivesse desistido de mim. É verdade. Né? Então, é gratificante, na realidade é muito bom. É duro, às vezes é árduo, às vezes é desanimador, mas o que não é desanimador nessa vida, né? Acho que absolutamente nada, né? Não é? Entendeu? É verdade. E esse é um trabalho que dura por vidas e vidas, né? O trabalho da tradução da Bíblia é uma semente que foi plantada, mas aquilo ali... um planta, o outro rega, o outro colhe, né? E Deus vai dar a graça do crescimento. Você tem um material desse, que o cara vai receber um radinho lá com, sabe, com a voz, de repente até a voz do filho dele que tá ali falando, né? E ele na rede lá escutando aquilo assim. Pastor, sabe? Desculpa a pergunta, pode parecer uma pergunta muito idiota da minha parte, mas internet lá... Não tem. Não chega nada, nem sinal de celular, nada. Não tem. Quer dizer, aqui Bitinga já tem um lugar que não pega, Hoje tem a internet que você pode colocar lá, né? Tem Starlink, essas coisas? Tem disponível, não que eles colocaram. Mas assim, eu não coloquei não. Não coloquei porque eu sei que ela vai dar muito mais problema do que solução para mim. Entendeu? Até por causa dos caras mesmo, que eles vão lá pegar a graninha deles lá e vai nos camelô, que os caras já enfiam aquele celular tudo reformado para eles. Aí eles chegam lá, o cara já vem às vezes com ele carregado de porcaria lá, então, entendeu? Então na hora de pedir para carregar, eu já abro ele e já dou uma inspecionada. Jogo tudo fora, né? Aí o cara fica com vergonha de perguntar para mim, cadê eu que tava aqui? Ele fica com vergonha de perguntar, então fica assim, né? Então ele tem que ter essa estratégia também para poder livrar o cara do mal, né? Amém. Amém. Muito bom. Tá certo. Então, se fosse aqui, corta o mal pela raiz. Se fosse aqui, ia ter que fazer um galpão, fechar os peão lá dentro, que aqui... É doido. Ô pastor, tem uma ideia, né? Uma ideia da graça comum, por exemplo, que é uma ideia teológica que fala que Deus sempre revelou... Você não venha com teologuês. Não, é uma pergunta sincera. Que Deus, eu vou explicar. Porque, que todos, estamos assistindo lá. Que todos, por exemplo, que Deus colocou em todas as culturas um pouquinho da consciência do certo e errado. Porque hoje, por exemplo, a gente poderia dizer que o nosso padrão de certo e errado veio do judaísmo, da cultura judaico-cristã, etc. O índio tem a percepção de certo e errado e, tipo, se essa percepção encaixa um pouco com o padrão bíblico. Certamente, porque, primeira coisa, assim, dentro da cultura dele, ele sabe o que ele tem que fazer que é certo e errado, né? Por exemplo, um roubo, por exemplo, de alguma... Né? Ele sabe que se não fosse errado, ele não roubaria e ficava escondendo, né? Então, ele sabe disso. E quando a gente está preparando eles assim para ter o conhecimento em relação a Cristo, a gente trabalha muito essa questão de saber a respeito do pecado, né?
E o pecado vem de encontro com as atitudes negativas que ele faz, que ele mesmo discerne que é certo e errado, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está em reuniões com eles lá, daí, reunião de oração, inclusive, daí eles gostam muito assim, de orar e oração longa, que tem alguns que chega que agora é minha vez. Aí corta o cara no meio, né? Entendeu? E aí o cara começa a discutir, mas você também fez isso ontem e agora quer que... Eu quero traz a revelação na amiga. Traz a revelação na hora ali, né? Entendeu? Então assim, o cara tem essa consciência do que é certo e o que é errado, né? Então... todo ser humano tem essa consciência, né? Então, exatamente essa pergunta. E quando você coloca as questões bíblicas, então ele torna muito mais fácil para ele poder entender esse processo de certo e errado. Mas ali no coração dele, ele sabe que roubar, matar, isso. né? Tipo, essas coisas, Com assim, certeza. que poderiam dizer, né? Ah, não, isso daí é fruto porque vocês influenciaram com a cultura de vocês na cultura deles. Não tem nada a ver isso. Isso aí realmente... É claro que isso aí também tem uma questão política no meio disso, né? Que a gente nem vai entrar nisso, mas assim, a questão a influência que nós temos, que se fosse uma coisa muito bem entendida por parte de quem quer podar isso, deveria entender que o nosso trabalho é tão benéfico para eles, mas tão benéfico que eles mesmos sabem disso, eles mesmos contradizem o que dizem que a gente faz o mal para eles, né? Traz dignidade para eles. Sabe? Acabar com a cultura. Como é que você consegue acabar com a cultura de alguém? Você não consegue, né? Por mais que você... Eu fico lá, posso ficar um ano lá, que eu nunca vou deixar de ser branco, eu nunca vou ter a minha cultura, nunca vou acabar com a minha cultura, né? É claro que o cara vai criando algumas manias que o mundo globalizado aí do século XXI começa a trazer naturalmente. Não existe a necessidade de você chegar... você tem que parar de ser isso agora para você ser assim, porque agora a gente está mais avançado. Não, é uma coisa natural que vai acontecendo, né? Daqui a pouco você está usando hoje um celular determinado valor aí, daqui a pouco ele atualiza, né? Acabou. E assim é lá também, não tem jeito, né? Quer dizer, quando eu fui para lá, o único motor de popa que tinha lá e o barco era o nosso, o resto era tudo canoa de madeira que eles faziam. Eu ajudei a fazer várias vezes para poder me meter no meio do caminho deles lá para poder aprender também, né? E aí, agora hoje não, hoje os caras têm motor de popa, os caras têm barco de alumínio. Entendeu? E que não é quer dizer, quem é que está fazendo? Não é o missionário que levaria isso, né? O cara percebeu que, bom, se eu tenho como comprar isso, o avô, o pai e tal é aposentado, e quem toma conta do cartão é o filho, o cara vai lá e tem, eu quero esse motor aqui, pega o financiamento lá, não sei de quantos meses lá, que o motor acaba, antes de ele acabar de pagar o motor, vai ter o motor, tem o barco. Né? E então, é algo que ajuda eles, né? E muito, né? O cara gasta o dia inteiro para sair da comunidade para poder chegar na beira da cidade, que é 30 quilômetros até chegar na cidade, na beira do rio. Pelo rio? Gasta o dia inteiro para chegar lá. Aí de barco ele gasta talvez umas 7 horas, 7 horas. Nossa. Para poder chegar. Agora, voltando é mais longe, porque é rio acima, né? E normalmente o barco vem mais pesado, porque eles compram algumas coisas. E sempre cabe mais um no barco deles. Eu vou, não, então tá, e vai entrando. Nossa, só que eu acho incrível, cara, os caras estão subindo com barco, eles entendem o rio como uma estrada. Eles sabem a hora de virar, sim. Eles sabem que lugar que eles estão, da floresta. Para mim, os melhores pilotos de barco é os indígenas. Impressionante como que os caras pilotam bem. Eles têm uma noção espacial. Mano, se eu te soltar na floresta, você se perde. Você não sabe onde você tá. Não sabe onde você tá. Mas os caras conseguem andar naquilo lá, tipo, naquele emaranhado de árvore, mato e saber onde estão. Pra você ter uma noção, uma época a gente foi fazer uma caçada no mato e aí a gente perdeu do grupo. Aí eu tava com mais 2, perdeu do grupo. A gente era uns 15 mais ou menos. E eu falei assim, eles estão por aqui. E o cara falou assim, não, eles não passaram por aqui. Como é que você sabe? Porque tinha teia de aranha no caminho, assim, então a teia de aranha estava viva, eles não passaram por aqui, porque aqui tem teia de aranha. Entendeu? Então, quando é que eu ia saber do negócio desse? Né? A gente vê árvore. Eles não, eles têm a visão noção, eles rastreiam o animal, né? O cara olha pra cima assim, ele sabe, é uma bússola a cabeça do cara, é impressionante, sabe? Então, assim,
o conhecimento deles, assim, não é uma coisa para se desprezar. Honestamente, os caras Com certeza. têm uma capacidade incrível de raciocínio, de imaginar, de fazer as coisas assim, os caras não matam, assim, em busca de alguma caça, assim, o silêncio, o cara pisa no chão, assim, e eu ali, eu piso ali, né, quebra tudo. Mano, o pastor pisa lá, vai... Aí eles olham pra mim assim, assustado. o cara tá do mesmo jeito que eu tô, só que ele tá descalço, né, e tal, e ele fala assim, tira esse sapato. Aí cava com os pés. Como que anda na floresta descalço, né? Descalço. Mas deve machucar o pé, né? Mas eles andam, nossa, é impressionante, e corre. O índio, ele casa com uma esposa só ou com mais? Só nessa comunidade lá? Pastor Marcos. Não é índio, é indígena. O indígena? Por que não é índio? Desculpa. Porque índio é quem mora na Índia. É, Nada a porque... ver. Não, mas não é isso. Indiano, É porque houve uma nova norma aí que tem que ser chamada de, como eu falei, povos indígenas, por essa questão de povos originários, né? Então... Ah, entendi. Então, mas é cheio de 9 horas. Então, essa coisa, né? Daqui uns dias vai ter que ser a povos mesma coisa, indígenas e Yanomamis LQIA+. mais. Tá bom já. Como é que nós vamos fazer daqui a pouco, pastor? Pois é. Yanomami mais. Engraçado, Tipo, né? Não, eu vou ficar quieto. Vambora. Pode continuar, pastor. Então, Tava falando. Eles casam com uma mulher só. Lá nesse povo nosso, lá não tem a bigamia. Tá? Aliás, eles até condenam isso. Né? Condenam isso. Eles não aceitam. Então é uma mulher só e pronto. Entendeu? Mas depois que o cara, a esposa morrer, o cara já pergunta para vocês, não vai casar de novo? Não, calma que daqui a pouco. Não tem esse negócio não, entendeu? Então casa logo. Até porque normalmente o cara tem muito filho, né? Então precisa de alguém para poder cuidar também, né? Aí arruma outra esposa logo. Eles são práticos, né? E pastor, a tribo é grande? Quantos indígenas pode ter por tribo, por povo? Não, assim? não tem limite assim, né? Mas o povo que a gente trabalha lá deve dar mais ou menos uns 500 índios, mais ou menos. Meu Deus do céu, 500? Eu não estava esperando. Mas assim, são 3 aldeias, né, que a gente dá cobertura. Na que eu estou atualmente hoje, tem poucos lá de 120 mais ou menos. Mas ainda é muito, é muita gente, sabe? Eu tava imaginando uns 30. É muita gente. Não sei por quê. Não, mas tem várias casas. As casas ficam todas juntas, como se fosse um condomínio, ou ficam espalhadas? Tudo junto, né? Então tem uma casa grande, que é a casa de reunião, que eles falam a casa grande, né? Yanubata. Onde dorme casa o chefe? Grande. Não, a casa grande dorme várias famílias. Entendeu? Então, como a casa é redonda, então cada fogueirinha que você vê ali é uma família que está ali em volta, com rede, tudo. Né? Ah, tudo na mesma casa? Tudo na mesma casa. Mas aí tem as casas individuais, né? Que o cara mora lá com a família dele, tudo, mas é todo mundo próximo, né? Entendi. Tá. Mas eles dormem tudo como se fosse um cômodo só? Tudo. Entendeu? Não tem parede. Não tem parede. Assim, me desculpe a descrição. Tá bom. Eu mas preciso isso mesmo. perguntar. É isso mesmo. Como é que faz? É isso mesmo. As crianças assistem também, entendeu? Então, Acha? não tem como, né? Entendeu? Se for pensar que eles estão acostumados já, né? Quem tem esse pudor somos nós. É nós, mas eles aproveitam também algumas saídas, né? Assim, para ir para roça e tal. Então tem seus Tem seu jeito, tem seu jeito. Né? Ah, entendi. Mas a família não para de crescer, né? Pastor, com relação, por exemplo, a animais, assim, eu sempre tive bastante curiosidade. Os animais, tipo assim, onça, sei lá, tô pensando assim, né? Não ataca eles, não tem essas coisas lá? Normalmente, na realidade é o seguinte, onça não ataca ninguém. Ela... eu conheço umas onças aí, pastor, viu? Vi umas imagens, umas onças assim, chegando ela não perto ataca? aí. A onça? Não. Por exemplo, se ela encontrar com um indígena no mato, encontrar com a gente no mato, assim. Então, assim, só se ela tiver terminando um jejum brabo para ela poder atacar alguém, né? Mas, assim, normalmente ela dá uma fugida, né? Essas onças são mais civilizadas que a que nós temos aqui no interior do estado de São Paulo. Mas a gente, normalmente a onça que mais ataca é a onça pintada, né? Lá a gente tem aquela onça vermelha. Mas peraí, é que o pastor falou. Essas que vêm pra cá por quê? Porque estão morrendo de fome, né, mano? Aí você passou na frente. Então, queimadas, jantar, né? Queimadas, Exato. Enchentes, né? Então tudo isso vai acontecendo. Mas assim, porque eles caçam muito, né? Aliás, a alimentação deles é da caça, né? Então, eles vão caçar e assim, com próximas às comunidades, às aldeias,
A onça não aproxima, né? Até porque tem muito cachorro. Índio tem mais cachorro do que menino. Sério? Tem cachorro lá? Tem bastante. Nossa. Mas aí protege a aldeia. Protege, porque qualquer coisinha o cachorro dá umas latidas, o cara já sai lá assim pra ver o que tá Que legal. rolando. E o cachorro auxilia na caça? Demais da conta. Que legal. Nossa, demais. Isso é legal, né? De vez em quando chegam lá bem mutilados, porque porco do mato tem uma mordida nele e tal. Nossa. Né? E porco do mato anda de bando, né? Agora a anta não, a anta já é mais solitária, né? Anda sozinha. E macaco. Então são as caças, né? Assim, cutia, paca, normalmente a paca, por exemplo, é um animal que eles caçam ela mais à noite, né? Na beira do rio, né? Hábito noturno, né? Entendeu? Então aí com lanterna e focou ali na lanterna e eles já... É arco e flecha mesmo. Arco e flecha. Arco e flecha, cara. Que coisa, cara. Arma de fogo. Não tem, pastor, arma de fogo? Tem algumas armas de fogo lá, mas aí cartucho custa caro, né? Então quando acaba... É mais fácil Acaba a flecha deixando, mesmo, né? Flecha... E outra coisa também, torna perigoso. A gente tem que conversar com ela. Como vocês saem de muita gente e todo mundo espalha, você pega e dá um tiro no meio do mato aí, você Não pode sabe onde acertar acerta. alguém, né? Então, eles preferem mesmo também. E são muito melhor na pontaria da flecha do que com arma de fogo. Tá doido, nossa. E é perigoso, né? Aquilo é perigoso. Mas é interessante, assim, a forma deles buscar o alimento. E uma coisa interessante que acontece é que o alimento que entra lá, todo mundo come dele. A comunidade inteira come dele. Entendeu? Nem que seja, digamos, nem que seja a unha do animal, mas todo mundo come. Nossa, mas é muito interessante, né? A gente teve aqui na igreja o pastor Wilson, né? Que foi... Acho que ele não foi para Roraima, foi para Rondônia. Uhum. É outro canto lá, mas ele conta umas histórias pra gente assim que a gente fica besta de ver. Inclusive essa de andar de sapato, ele foi numa também, só que ele foi sem sapato. E acabou com o pé dele. Mas acaba mesmo. Acabou com o pé dele, mas aí ele conta que quando o povo viu que ele foi caçar junto com eles, mas ele foi sem sapato e ele machucou o pé, ele conta que quando ele voltou, eles cuidaram dele, porque viram que ele se empenhou em ir com eles. Exatamente. Nossa, muito interessante. É muito interessante. E assim, eles, nesse ponto aí também, assim, quando o visitante, principalmente quando vai lá, assim, né, às vezes o cara chega assim meio que sentido herói, querendo... Seu Rambo. Querendo ser o Rambo lá e tal, e depois o cara se dá mal, mas o Yanomami tem um procedimento diferente, eles criticam muito. Acha? Critica muito, sabe? Então, sim, é diferente, mas eles cuidam, tu cuida também, né? Então, mas critica, né? Assim, tá aí, tá vendo? Pode fazer isso, porque você não sabe, você é branco, enfim, por aí. Vai fazer errado, vai se machucar. Né? Você não vai dar conta de fazer isso, deixa isso quieto, deixa que a gente faz, né? Mais ou menos assim, né? Ô, senhor, a gente já ouviu também muita história, por exemplo, de comidas muito diferentes. O pastor já sofreu alguma coisa bastante, assim? né? A comida lá é bem diferente. Mas o pastor estava falando de animal, achei normal. Porco do mato. Macaco? Já comeu macaco? Mas também eu tô achando meio normal. É normal, né? É tudo normal, né? Inclusive, as caças que tem lá é anta, tem dois pássaros lá que é gostoso mesmo. Né? É um frango caipira do mato. Eu sempre falo que é o motum e um outro lá que chama maracho, né, na língua lá. Não sei como é que chama isso em português. sei que é maracho lá. E é gostoso, essas duas aves, né? E tem paca, cotia, macaco, né? Mandioca, eles cultivam lá também? Paca é um animal grandão, não é? Não. A anta que é grande. A anta que é grande? Paca é pequenininho. A paca é pequenininha. A cotia é menor do que a paca ainda. Parece uma capivarinha pequena, né? Isso. Tá. Mas o cultivo lá é isso, é mandioca, porque da mandioca eles fazem a farinha, faz o beiju, que é a comida deles, e juntamente com a carne. Beiju? Entendeu? Beiju é tapioca, né, que fala por aqui, né? Mas é grandão, bem grande mesmo, né? Eita, aí é bom. Então aí eles, depois de pronto, eles quebram ele todinho, botam num saco lá para ficar menor para armazenar, e na hora da comida lá de carne lá, ele pega a carne e os dois, tipo um sanduíche ali, é a comida. Olha, sim. Bacana, gostoso. Interessante. Então, e peixe, né? Muito peixe. Isso que eu ia perguntar. Peixe. Não, ainda mais perto do rio, né? E eles pescam com aqueles arpão? Não, com anzol mesmo. Com Mas anzol pesca, assim, quando
Quando é época do Rio Baixo, normalmente tem lua, a gente pesca com facão. Facão? Porque você vai no pé da cachoeira aqui, que antes da água descer para a cachoeira, então o rio está baixo, então a água está cristalina ali nas pedras. Então você chega com a lanterna, ilumina ali, achou o peixe ali, você VAP. Já pega. Totalmente indefeso. Entendeu? Olha Então, que interessante. mas tem bastante peixe por lá. Muito peixe. Eu imagino, ainda mais nos riozão daquele lá. Vixe. Peixe de couro ainda tem bastante. Peixe de couro? É peixe de couro, né? Igual jaú, surubim, pintado, esses peixes. E tem peixe de escama, né? Que esses peixes de couro é mais peixe de profundeza, né? E o peixe de escama é peixe mais de superfície, né? Pirarucu, essas coisas tem lá ou não? Tem na Amazônia, né? A Amazônia tem. Aí já é outro. Já é outra região. A Amazônia tem bastante. Entendi. Mas lá nessa região de Roraima não tem pirarucu. Perfeito. Tem os outros tipos de peixe lá. Muito bom. Pastor, e aí, meu jovem? como missionário, quanto tempo o pastor está trabalhando com as tribos? 15 anos. 15 anos. Nesses 15 anos, na sua opinião, qual que é o maior desafio que você enfrenta todos os dias? Ou que não seja todos os dias, mas o maior? Eu acho que o maior desafio que a gente tem na comunidade é como a gente trabalha com as pessoas no aprendizado, tanto na escola como na vida cristã. Então, você está ali buscando resultados, buscando colheita, né? Então, e o pessoal tem assim, eles têm um regresso muito fácil, entendeu? Quando você imagina assim que o negócio está dando uma fluida assim, parece que dá uma regredida, né? Aí você tem que começar do zero. Então, isso é um desafio muito grande, mas é um desafio que vai ter sempre, e a gente já acostumou com isso, né? Então, a gente começa a montar algumas estratégias para facilitar o aprendizado, né? Ou seja, por exemplo, eu, como sou muito imediatista, eu queria muito que a coisa aconteça. Já de uma vez, né? Então, assim, a gente diminuiu bem a carga, a gente começa a dosar, começa a descobrir a capacidade de cada um, porque tem pessoas que têm facilidade para aprender uma coisa e o outro, a mesma coisa, tem mais dificuldade. Então, a gente trabalha essa questão para fazer uma seleção, né? E a gente conseguindo fazer isso, a gente vai estar dando as dosagens de acordo com a capacidade de cada um. Então, aí você acaba não sofrendo tanto, né, com esse negócio. Entendi. Mas aí também o tempo que você está lá, assim, é um tempo assim que a dificuldade assim, emocional, por exemplo, assim, saudade da família, nossa, coisas que... então, assim, coisas que você precisa de comunicar e não tem jeito de comunicar, né? Aí você tem que passar um rádio para a cidade e a pessoa que está lá na cidade pega e liga para a família, olha, está lá no... Entendeu? Nossa. Então, isso aí... Mas, assim, você vai passando por cima de tudo isso, né? Então, você vai colocando prioridades, né? Tem um rapaz que foi lá uma vez, foi fazer estágio, e ele, quando ele saiu, quando ele viu o avião indo embora, assim, eu estava com as coisas dele no carrinho, e ele com a mochila na mão, assim, indo para minha casa lá, que eu ia ficar hospedado lá. Aí ele viu o avião decolando, assim, ele olhou para mim assim, dia que esse avião volta aqui? Eu falei assim, rapaz, a gente tem que chegar lá em casa e olhar o calendário de voo, mas me parece que é daqui uns 30, 40 dias. Quer dizer, o avião já estava lá, né? No ar. Você esperou ele levantar para perguntar. Mas é claro que é só uma semana. Chega segunda e vai na outra segunda, né? Então, assim. Mas aí depois, quando eu vi que ele ficou todo desarranjado, eu falei, não, fica tranquilo. Segunda-feira tá aí de volta e tal. Mas 7 dias não tem jeito. Não, aí 7 dias. Até porque por causa do valor também do voo, né? Então, tem que pagar para ir. Tem. Não, o avião não vai voar de graça, né? Não tem o que fazer. Então é uma empresa evangélica também, né? Uma missão evangélica, que é a Asa de Socorro, que faz os... eu já ouvi falar da Asa de Socorro. Inclusive então, aqui na cidade a gente tinha um conhecido que era do Asa de Socorro, né? Pai do Luiz, não era? Não lembro. Pai do Luiz. Não lembro. Era do piloto do... fazia parte. Pastor, nossa, o que eu ia perguntar? Vou fazer uma pergunta agora. Falei do avião, deu um branco. Tá. A gente só tem que ficar ligado pro horário pra gente não extrapolar muito, porque senão não cabe depois. Não, mas eu acho que a gente tá dentro do horário, não estamos? Estamos dentro do horário, João? 50 minutos. Estamos dentro do horário. Estamos dentro do horário ainda. Nossa, eu ia fazer uma pergunta e esqueci. Pergunta aí que eu já lembro já alguma coisa. Não ia falar nada. Eu ia comentar com o pastor. Costumes que possa falar
da tribo? Então, eu posso falar algum dos costumes que, por exemplo, casamento Yanomami, por exemplo. A menina fica, depois da primeira menstruação, ela está pronta para casar. Já? Normalmente, já. Nossa, mas que 11 anos de idade? E aí ela fica 13, clausurada lá com um tempo lá com a mãe, né? Só ela e a mãe, corta o cabelo e tal, e bem curtinho. Mas o marido já está escolhido desde sempre. O marido, né? É escolhido? Pelas famílias, né? E aí depois disso ela casa e aí o marido assume. Tem que morar dentro da casa do sogro. Ah, é? O princípio é isso. O marido é que vai para dentro da casa do sogro. Essa é a pior parte, né? Que o sogro fica lá vendo se tá tratando bem, Mas né? aí depois ele pega e sai, constrói uma casa ali do lado, mas tá ali no clã. E depois disso ele pode até mudar de lá se quiser. Mas o dia que o sogro dele precisar dele, ele tem que ir. Ele chama, ele pode estar fazendo o que estiver fazendo. Ele vem correndo para atender. E aí o sogro bota ele para trabalhar, explora mesmo. Essa parte é a melhor parte que tem, né? mas é sogro, interessante, né? Isso, entendeu? Né? E aí tem um detalhe interessante que acontece. Ele e o sogro não se falam mais. Mas assim, não é inimizade, é cultural. Aí não se fala? Não se fala. Ele dirige, lá tá os três, ele dirige a conversa para a filha dele, olha, fala para o seu marido assim, assim. E ele fala para o seu pai isso assim, assim. E é aquele, sabe, aquele ping-pong ali. Não, nossa, que estranho. Mas se precisar, tem que ir lá fazer o que for mandado. Se ele mandar chamar ele, ó, ele pode estar onde tiver. Ele vai lá e ó, preciso de levantar uma casa aqui, vai buscar uns pau para mim. Ele vem correndo e vai fazer isso. Eu lembrei o que eu ia falar com o pastor. O pastor estava falando, né, do avião. Quando a pessoa quer ingressar na missão, como é que ela faz? Ela tá na igreja, como é que ela faz para... Então, a primeira coisa é o seminário, né? Tem que fazer o seminário. Mas qual seminário? Normalmente recebe o pessoal do Palavra da Vida, né? Seminário bíblico, não precisa ser do Palavra da qualquer Vida. Um. Qualquer seminário. Desde que tem as normas tudo certinho como seminarista. E no último ano de seminário, normalmente o cara vai fazer um estágio, né? Esse estágio lá, né, ele pode, por exemplo, se ele for lá para a Meva, por exemplo, que a gente trabalha, ele vai visitar talvez lá 3, 4 aldeias, assim, para ver onde é que ele, né? Mas dependendo da cidade, dentro dessa cidade, a missão mesmo já determina, você vai para tal lugar. Já. Dependendo da situação, né? Então, depois disso, aí ele vai ingressar na missão, né? Aí ele vai levantar os recursos que ele precisa de levantar para poder se manter lá, né? Ele então, que tem que se virar. Aí é a pior parte que tem, né? Encontrar o sustento. Encontrar o sustento. Então aí, e assim, é um sustento alto, né? Por causa é um ministério caro. E gasta muito, pastor? É um ministério caro, né? Assim, um voo hoje tá, por exemplo, para mim lá, o voo hoje está custando R$2.300, R$2.400. Só ida. Você paga ida e volta, né? Porque você não volta é problema seu, né? Mas o avião tem que ir, ele volta. Né? Mas normalmente o avião, quando vai, ele traz alguma coisa, ou alguém de um outro local pede uma perna, então eu desvio, então já... Mas assim, você pagou aquele voo, acabou. Entendi. Então, como isso é mensal, então você... E aí tem o sustento, que é o sustento de alimentação. Porque como o pastor também mencionou, né? Você tem que comprar sua comida, né? Tudo. Você não come a comida dos índios. A missão, ela só é usada porque ela tem autorização federal para trabalhar em área indígena. Uhum. E você sozinho, você não consegue ir lá. Você tem que estar afiliado a ela. Entendi. Independente da denominação que você tem. Por isso que ela é uma missão interdenominacional. Entendeu? Então, tem missionário de quanto é denominação, né? Entendeu? Então, assim, a gente... Mas o que tem mais é Batista. Nunca vi Batista desse tanto no mundo. Eita, porra! O Batista, ele já é meio conhecido por missão, né? E tá tendo, assim, tá tendo procura? Tipo assim, o pastor sente que Deus tá chamando as pessoas, ou o pastor sente que tá faltando... Então, faltando missionário pro tanto de obra que tem? Demais. Lá comigo mesmo, lá a gente tá precisando de 2 casais. A gente tá com um casal que possivelmente vai para lá, né? Então, assim, mas a gente precisava de 2 lá ainda. E todas as outras aldeias precisam de missionários. Todas. Hoje a gente está precisando, no mínimo, de 6 casais. No mínimo. Nossa. Entendeu?
Então, para assim, atender a necessidade atender a básica. necessidade básica, até porque os missionários estão envelhecendo, né? E o pessoal jovem tem que ir para poder pegar a manha da coisa para poder continuar, para o cara sair, aposentar ou trabalhar na base da missão, ficar lá, né? Entendeu? Ou para o asilo, alguma coisa assim, né? Mas então tudo isso precisa fazer. Mas aí, como é que o cara vai ingressar nisso? Primeira coisa, ele tem que ter um chamado para trabalhar num local desse. Do contrário, ele vai lá só perder o tempo, tem né? Jeito, seu, né? E dele mesmo, né? Não tem jeito, né? O cara chega lá e tem televisão aqui? Eu falei, não tem internet? Não. Cara, como é que você vive aqui? É por isso que eu vivo. Porque eu não tenho nada disso, né? Não tem nada disso para poder me atrapalhar, né? Tá eu certo. chego da cidade, tem lá 2, 3 mil mensagens de WhatsApp. Você tá louco ler aquilo? Nossa. Tem condição, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que você tem que desvincular da sua vida, não tem jeito, né? Por mais que aquilo te faz falta, os primeiros dias eu sei que o cara fica ali assim... É um vício, né, pastor? Vício. O cara tem que desintoxicar disso primeiro para chegar lá, né? Entendeu? É verdade. Então aí às vezes o cara vicia tanto que automaticamente o cara abre o celular, acabou de abrir, não tem nada. Mas nem internet. Não é? Aí quer ver lá de novo, né? E tal. Vai que passou um satélite e deu internet então, ali, né? Naquele momento. Agora eu lembrei, eu fiz uma confusão de nome aqui. Eu tava lembrando, acho que o nome da cidade, que é a cidade de Aquidauana. Aquidauana, no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, e lá tem uma tribo. Lá é os Terenas. Lá os Terenas, né? Terena. Pronto, então Porque era tem isso. os Terenas lá em Aquidauana e tem os Terenas no Pará também. Entendeu? E são diferentes um do outro? Não, é o mesmo grupo, a mesma língua, só que estão em territórios separados. Né? E no Mato Grosso, que não é o Mato Grosso Sul, tem muitos chavantes. Né? Tem bastante, é o território dos chavantes, é no Mato Grosso. Bastante mesmo. Olha, e tem rincha entre uma tribo e outra ou não? Normalmente não tem assim, nada considerável. Né? Às vezes o cara fica insatisfeito, assim, eu falo muito pelo Yanomami, assim, eles ficam insatisfeitos um com o outro e tal, mas não... Mas já resolve. Logo resolve. Pode até não resolver, mas também não fala, né? E um problema mais é a bebida, né? Porque quando o cara bebe, aí ele... Aí fica valendo, e aí que ele faz... aí que ele começa a fazer as tranqueiras. Mas né? bebida que eles fazem ou bebida que eles compram? Que eles fazem. Ah, eles fazem bebida. Fazem, é terrível aquela bebida. Né? Então, mas faz com a mandioca? mandioca? Tem uma mandioca específica para poder fazer, né? Não é a mandioca que se come, né? Então tem uma específica para fazer isso. Então, ela é cozida, né? Mastigada mesmo. Depois pega a água que cozinhou ela e devolve lá para o mastigar. Como assim mastigar? As mulheres mastiga. Não tem liquidificador, tem que ser na boca, né? Depois dela cozida, né? E aí, mas quase tem bactéria. É assim, né? Que ela fermenta, né? E aí depois eles devolvem a água e tapa ela ali com folha de bananeira. No outro dia a bicha tá daquele jeito. Nossa, muito. Deve ser muito forte, porque os caras se embebedam muito rápido. Vixe, entendeu? Eu imagino. Então aí, esse é o lado ruim, né? O lado negativo, né? Assim, E eu falando índio de novo, mas você entenda que nós não somos referência nenhuma para, tá? Estamos falando dos indígenas. Aqui ninguém tem doutorado em nada disso, não. Ai, minha perna. Um índio, ele pode casar com uma índia de outra aldeia? Pode. Acontece isso. Acontece. Pra você ter uma noção, tem uma tribo Macuxê, tem um Yanomami que casou com Macuxê. E Macuxê, assim, é um povo mais requintado, né? Um pessoal assim, mora mais próximo da cidade, né? E esse cara acabou indo pra lá e casou com ela e tá muito feliz da vida, assim. E ele que foi pra lá? Ele que foi pra lá. Ele foi numa reunião, né, e encontrou ela lá e tal, e aí... E aí se apaixonou. Gostou? Apaixonou, né? Então... Mas não é os pais que não, falou... Mas nesse caso ele casou com outro, ele já é adulto, né? Já era adulto, já e tal, né? Eu acho que a mulher dele faleceu e ele pegou e ficou sozinho. E ele foi pra lá e no povo Macuxê não tem esse negócio. Ali é no coração mesmo. Né? Entendi. Já se arrumou pra lá, já, então. O pastor tava falando dos costumes, das diferenças. O pastor falou do casamento, né? Uhum. Tem algum outro? A gente tem... deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, na questão do trabalho, né? O trabalho de roça, por exemplo. O homem, ele
derruba a roça, ele queima, planta, e depois tudo é por conta da mulher. Ela que vai colher, então é muito comum você ver a mulher passando com um cesto enorme, lá, cheio de mandioca, de abacaxi, de mamão, uma criança no pescoço e outra mamando aqui, entendeu? Olha! Muito pesado aquele trabalho assim, e ele vem na frente, tanto vai como vem na frente com arco e flecha, que é para poder proteger ela. Tá certo, Ele tá cedo expondo, mas é pesado o trabalho. Podia ajudar um pouquinho. Põe um dos menininhos nas costas, mas você ainda cultura, dá pra mas eu entendo, eu entendo. Mas também tem um negócio interessante, que ele, por exemplo, ele vai sair para, por exemplo, uma pescada, para uma caçada, ele sempre leva o filho homem, né? Sempre leva. Se tiver 2, 3, vai tudo com ele, assim. Para ir aprendendo, né? Para ir aprendendo, né? Então, de pequenininho que tem que ir aprendendo, não tem jeito. É muito interessante. Tem muita coisa interessante assim na cultura, né? E se quiser ajudar essa mulher a carregar? Então, eu fiz essa gracinha uma vez lá, né? Se lascou. Uma senhorinha lá, rapaz, eu acho que ela é mais velha do que minha avó, e passando lá com um cesto de mandioca, lá, um negócio enorme. E eu falei para ela assim, não, deixa que eu levo. Nem acabei de falar, jogou tudo no chão e foi embora. Então leve. E eu peguei aquele cesto assim, pus aquela tira na testa assim, foi preciso de alguém me ajudar a levantar. Além de ficar com vergonha, eu falei, nunca mais eu faço isso. Nunca mais ofereço ajuda. A senhorinha já tem o preparo. Poxa vida. E é tão interessante que tanto faz a moça como a velha. Pai, você vê as mulheres assim, espigadinhas, retinhas, assim, impressionante, sabe? Não vê ninguém emborcado. Acha? Assim, impressionante, sabe? Talvez seja por causa desse negócio de carregar isso, né? Acaba ajudando. Ele tem que ter um equilíbrio, né? Faz parte não tem isso aqui, ó, pra viciar elas ficar assim. Tem essa também, né, cara? Diz que esse daí é responsável pelas nossas... Fica assim, ó. Mas essa senhorinha fez isso de raiva ou porque ela não, é porque ela queria mesmo que eu carregasse. Ela ficou feliz. Ninguém te oferece nada. Mas se você se oferecer, pronto, então tome que o filho é teu, né? Então me ajude. Vai ver, a senhorinha era a bodybuild da aldeia. Acontece de eles estarem colocando... levantar os seus do chão. Quando estão construindo, por exemplo, é um trabalho que eu gosto de fazer lá assim, é colocar a palha na casa, né? Porque tem uma técnica interessante que depois por dentro fica muito bonito, né? Então pega a ponta da folha, dobra ela e põe debaixo. Muito interessante. E eu sempre gosto de fazer aquilo, né? Aí eu pego e chego lá assim e falo assim, tem 2, 3 lá fazendo aquele processo lá. Aí eu falo assim, eu também vou fazer. E a hora que eu falo que eu vou fazer assim, 2 já saem. E às vezes já aconteceu de eu ficar sozinho, eu pego e saio também. Não, a casa não é minha, é sua, que negócio é esse? Que negócio é esse? Aí tá exagerando já, né? Pois não, aí você não quer fazer, faz aí. Muito... legal. E o que ele, assim, mais uma pergunta assim, cultural, assim, o que eles fazem, assim, assim, vamos supor, pra descansar, pra, tipo, brincar, esse tipo de coisa? Então, lá tem futebol, né? Tem futebol? Eu implantei o futebol lá, que me coçou um ligamento cruzado do joelho, mas tudo bem, né? Isso não é nada, né? E aí a gente faz campeonato, né? Assim, de uma tribo com outra, né, e tal. Então, assim, é muito legal isso. Rola aquela rivalidade. E as mulheres também acabam entrando no futebol, né? Criança, né? Então, é uma diversão muito legal. Outra diversão que a gente tem lá muito, que gosta muito de fazer lá, assim, é aquele cabo de guerra, né? Assim, qualquer festividade, assim, a gente pega a criançada lá, quando vê o pessoal muito ocioso, assim, porque na realidade é o seguinte, o trabalho deles é a parte da manhã, é o período que ele trabalha. Depois do almoço o cara está descansando, está na rede, né? Mas está em casa, tranquilo ali e tal. E normalmente no final da tarde a gente sempre faz algumas brincadeiras assim, né? Futebol, com esse cabo de guerra, e vai inventando um monte de coisa lá assim, né? Na parte da manhã ele já garante o sustento. Já garante o sustento. Depois... É a hora que o cara vai caçar, o cara vai cuidar da roça junto com a mulher e tal. Né? Fica lá sentado enquanto ela está lá cuidando da roça. Mas assim, o período da manhã é o período de trabalho. Né? À tarde, normalmente, e sábado você não pode contar com ele para nada, que é o dia dele sair para buscar comida para a semana. Entendeu? Ah, na cidade? Você fala ou no mato mesmo? No mato, no rio. Então a caça é uma vez na semana? É dependendo da necessidade, né? Depende mas eles não caçam, então, assim, só pro dia que eles estão vivendo? Não, normalmente, assim, o que eles trazem de comida, eles comem até acabar.
Entendeu? Aí depois que acaba... Aí depois que acaba, se a mulher for muito esperta, ela empurrar ele para ir de novo, ele vai, mas se não, fica ali, né? Só na base do beiju, na base de alguma coisa mais básica ali, mas enquanto tem, estão comendo. E não tem esse negócio de, vamos almoçar agora, não. É toda hora, o cara passa lá, vê um pedaço de carne lá no giral lá, que faz moqueado, né? Que é tipo um defumado. O cara passa lá, pega um pedaço de beiju e... Tem esse negócio de... Não tem hora? Não tem hora. Não tem uma hora sentiu assim... fome, come. Bacana, né? Sente o homem. Livre demanda. É. Foi a pandemia. Então, na época da pandemia foi muito difícil pra gente, porque... primeiro que nós fomos proibidos de entrar lá, né? E eu achei até justo, porque realmente foi um tempo difícil. Tava forte, né? Muito difícil. E a gente teve um moço lá que ele acabou aceitando Cristo, foi um cara, um homem de oração, sabe? De oração mesmo, assim. E ele veio a falecer na cidade, sabe? Mas antes disso, a gente visitou ele lá, eu fui visitar ele, e ele pedia que os filhos continuassem na igreja. Porque era para ficar tranquilo, porque ele tinha acabado de chegar um homem lá vestido de branco e falou para ele que fique tranquilo, porque já está tudo preparado lá na sua nova casa. Então, Olha. assim, foi um negócio tremendo aqui lá, né? Eu peguei, saí de lá e orei por ele e tal, e uns 20 minutos que eu saí de lá, eles me ligaram que ele tinha morrido. Nossa. Entendeu? Então, assim, foi um negócio... E eu era um cara difícil. Era pajé, né, e tal, essas coisas tudo, fazendo as pagelanças. Se converteu, virei um homem de oração mesmo. Um cara, assim, que realmente foi um dos caras que eu senti muita morte dele lá. Muito mesmo. E nós temos lá no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, tem um seminário especificamente para indígena. E nós mandamos lá 2 casais para lá. Cada ano, mandamos um primeiro, 3 anos o curso do seminário, e voltaram para poder ajudar a gente na igreja. Então, assim, tudo isso assim vai colaborando, vai contribuindo para o cara chegar e realmente ele ter uma noção do que realmente é a vida que ele está pleiteando a seguir com Cristo. Então, isso são coisas que fazem a diferença. Então, o cara chega assim com aquele gás todo e sabe? Então, assim, tudo isso colabora, tudo isso ajuda, e as outras pessoas que estão vendo tudo aquilo ali começam a perceber que existe alguma coisa diferente. Aí começou a levantar um monte de gente querendo ir para lá, entendeu? Mas, assim, a mesclagem é muito séria, porque não é qualquer um, o cara tem que ter um compromisso, o cara já tem que ser batizado, o cara tem que ser, sabe, tá envolvido já com o negócio lá, para depois ele ter um certo entendimento também para poder saber o que ele vai fazer lá, né? Porque senão só vai fazer besteira lá também, né? Totalmente. Mesmo um dos que foram para lá deu um trabalho para caramba, sabe? Assim, Olha isso. o cara rebelde, né? O cara não queria submeter a liderança, né? Então, sempre a gente recebia comunicado deles, olha, fulano precisa dar um jeito e tal, a gente... Aí estava na cidade, ligava para lá e conversava com ele um tempão, assim, aí dava uma acalmada, né? O cara mais atrapalha do que ajuda desse jeito, né? E às vezes, mas graças a Deus que depois terminou tudo bem, os dois formaram, né, e tal, teve a formatura, negócio bacana mesmo, né? Legal. Essas coisas assim é que fica, né, que a gente vê que realmente valeu a pena, né? É um trabalho difícil, não é fácil, mas... Deus dá graça, né? Com certeza. Deus dá graça. Bom, vamos partir finalmente aqui? Vamos. Nossa entrevista. Queria agradecer demais o missionário. Uhum. Como que é o nome certo dele? Josimar. Josimar, é isso aí. Queria agradecer demais. Foi um prazer poder estar conversando esse tempo com o missionário. E se o missionário quiser, esse é o tempo que você tem para despedir do pessoal aqui. Tá legal. Muito obrigado a vocês aqui no primeiro momento, né? O pessoal que está nos acompanhando aí, muito obrigado. E continue conosco aí, dando uma cobertura espiritual para a gente aí, que a gente muito necessita de tudo isso, né? Eu não falei agora, possivelmente algumas pessoas não sabem até que vai ver a gente agora. Eu estou com 4 meses que eu perdi a minha esposa, né? Então, assim, é um momento que está... Na realidade, estou vivendo um luto ainda, né? Então, eu vou retornar para a aldeia início de setembro. Na realidade, o meu voo está marcado para o dia 22 de setembro, para poder voltar para a comunidade lá. Então, eu sei que vai ser um tempo de recomeço, né? De juntar os cacos, né? Mas eu sei que Deus vai dar graça e está dando graça e espero que a gente continue. Uma coisa eu tenho certeza, eu preciso de continuar.
Porque afinal de contas aquilo lá é minha vida, não tem outra coisa para fazer, né? Eu não consigo mais fazer calçado, então eu não posso mais olhar para trás que eu já pus a mão no arado. Já botou a mão no arado, agora tá certo. Muito obrigado. E se você que está nos assistindo também quiser ajudar a missão, entre em contato aí com a Igreja Batista, o pastor Marcos, fala com ele lá que ele dá um jeito de enviar a sua ajuda lá para Roraima, é isso? Isso. Lá para Roraima, para o pastor Josimar, certo, Wesley? Certíssimo. Fala galera, tudo bem? Luciano aqui e hoje para um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal. Hoje, como você já deve ter visto pelo título, nós vamos fazer um unboxing de um drone que chegou aqui pra gente agregar a nossa produtora. Nós estamos abrindo uma produtora de vídeo aqui na agência, um novo braço aqui da nossa agência, e esse material que é muito interessante, a gente resolveu fazer um vídeo para mostrar para vocês como é que é. Então vamos comigo abrir essa caixa para a gente ver o que vem dentro. Aê. Ó, logo de começo, pesadinha, viu? Uma caixa pesadinha. Então nós vamos abrir, como é um produto um pouco delicado, nós vamos abrir de modo bem delicado, assim, ó. Pronto. Senão esse canal não podia chamar Brabos, né? Pronto. Logo de início a gente pode ver aqui na caixa, ó. Ele já vem com um combo Fly More, ó, vem aqui com umas hélices extras, um negocinho. Vamos ver o que tem dentro aqui. Nós escolhemos o modelo da DJI Air 2S. A gente estava entre ele e entre o Mini 3 Pro, mas a gente acabou decidindo ficar com esse daqui, já pelo tempo que ele tem no mercado, né? Já está mais consolidado aí. Vamos ver, eu vou precisar sim de uma faquinha para conseguir abrir isso aqui. Ô, produção! Uou! Uma faquinha de pão que vai servir muito bem para o nosso propósito. Feito! Eu vou virar a caixa para vocês e vamos abrir junto, vamos dar uma olhada. Olha aí, olha a caixa bem revestidinha, ó, com um negocinho maciozinho aqui dentro, legal. Logo aqui a gente já pode ver que ele vem, nossa, pera aí, ele vem dentro de uma bolsa, tá escrito aqui, ó, DJI Mavic, nem sei se é essa a bolsa dele de verdade. Se eu não estou enganado, a bolsa que vem no Air 2S é uma que vem só com o login da DJI, mas nós vamos ver isso depois. E veio também essa outra caixinha de acessórios, olha só, o manual do drone. E nós, como bons brasileiros, a gente não olha o manual. Dentro dessa caixinha preta, mais manuais. Olha só, esse aqui vem também em chinês. Caso você precise aprender a operar o seu drone em chinês, vem direto de Wangchun Wangchan. Aqui nós temos algumas hélices, se caso quebrar. Olha só. Assim, né? O Luke vai pilotar, né? Não tem aquelas manhas, né? Um cabinho USB, USB-C, acho que para carregar o controle. E aqui, essa caixinha aqui, vou falar dela daqui a pouco, peraí. Temos também aqui alguns cabinhos, USB-C, micro USB e USB-C e Lightning acho que pro iPhone deve ser. Tá aqui também. Aqui nós temos, aqueles, como é que chama aquele negocinho do joystick? Vem aqui 2 de sobra, caso você perca os seus. E aqui nós temos essa caixinha que só aqui nós já devemos estar economizando aí uns R$500, porque essa caixinha com esses... É cara. Olha só, deixa eu abrir aqui. Vem aquele plastiquinho soft touch, sabe? Gostosinho. É a delícia do capitalismo. Os filtros NDs. Olha que bacana. Só aqui a gente já deve ter economizado uns 500 conto, porque já vem junto com o combo Fly More do drone. Ó, emborrachado aqui dentro, ó, bem legal. Deixa eu tampar aqui. E agora vamos para a bolsa, né? Deixa eu organizar um pouco aqui para a gente não ficar tudo estrupiado. Agora então nós vamos para a nossa bolsa. O que vem dentro dessa bolsa aqui?
Logo aqui na frente, ó, vai ter um espaço para a gente abrir aqui a parte principal da bolsa, né? Olha aqui. Ela tem uma outra abertura aqui atrás também, ó. Serve para você colocar algum cartão de memória, alguma coisa que não é muito grande aqui atrás, mesmo porque o espaço maior eles deixaram aqui dentro. Olha só. Aqui dentro a gente já pode ver o drone, que tá aqui. Olha só que bonitinho. Estão vendo? Vou colocar ele aqui. Nós temos também aqui, creio que seja a caixa do controle do drone ou das baterias, porque o controle tá aqui. Também num plastiquinho desse soft touch. Olha só. O controle é legalzinho, viu? Achei que ia ser mais leve um pouquinho, mas é gostosinho. Bem construído. Deixa eu colocar aqui em cima, perto do drone. E nós temos aqui também, o que é isso? Aqui, o case para a gente conectar as baterias para carregar. Eu confesso que o do Mini 3 Pro é mais bonitinho, porque ele vem já com uma caixinha que você coloca as baterias todas dentro. Esse daqui, você coloca o cabo por aqui e encaixa as baterias aqui por cima e elas ficam todas expostas, né? Mas nesse caso eu gostei mais do Mini Pro. E nós temos, bom, aqui dentro acabou, era isso. Bolsa bem construída, bem legal, viu? E tem mais um bolso aqui dentro, cara. Na parte interna da bolsa, olha só. Sílica aqui dentro, para tirar a umidade. Muito bacana, deixa eu colocar aqui. E não sem tempo também essa caixinha que ficou esquecida aqui, que o Léo nos lembrou dela aqui. Aqui dentro, aqui nós temos uma, duas, a terceira já está no corpo do drone e aqui nós temos o carregador das baterias, aqui ó, essa parte que vai em cima daquela partinha preta ali. E nós temos mais um objeto aqui dentro que deve ser o adaptador, isso, um adaptador USB para você colocar ele aqui, nessa parte aqui, e aí você consegue também carregar seu celular, tá vendo? Pelas portas USB que estão aqui. Então é isso. E agora vamos falar então sobre o drone em si. Olha só. Você abre as perninhas dele, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Tá vendo ele aberto? Bem pequenininho, né? Então vamos pra gente ver esse meninão voando. Vamos com a gente, aí a gente fala um pouco mais sobre as características dele de filmagem, de câmera em si. Bora! Nós viemos aqui pra gente fazer um teste do nosso drone, o DJI Air 2S. Acertei? Agora eu acertei. Então nós vamos fazer um teste com ele aqui para a gente mostrar para você como é que o drone funciona, quais são as funcionalidades dele. E é lógico que nós vamos fazer umas imagens aqui bem legais para vocês darem uma olhada também. E também tem toda a questão da legislação que a gente tem que respeitar. E é um pouquinho mais complicado, mas isso aí a gente te explica depois, tá bom? Vem com a gente então, vamos dar uma olhada no que esse drone faz. Esse drone conta aqui com, vocês podem ver, 2 sensores frontais e 2 superiores, esses 2 na parte da frente, com mais 2 aqui, posso pegar? Com mais 2 na parte de trás, tá vendo? E 2 na parte inferior. Ele só não vai ter o sensor aqui, eu acho que na parte lateral, né? Na parte lateral ele não vai enxergar, mas é um drone muito completo, tem uma estabilização de imagem perfeita. Vocês vão ver a gente fazendo algumas imagens aqui. É legal que você consegue filmar até 5.2K a 30 frames por segundo. Eu acho que é 30 frames, né, Wesley? O Wesley está atrás dessa câmera que vocês estão vendo aqui, até 30 frames por segundo. A gente gostou muito da qualidade de imagem dele. Esse gimbal dele faz uma estabilização sensacional. E o mais legal de tudo é que com ele você consegue voar sem ter dor de cabeça. É muito legal, galera. Se você sobe com ele e em pleno voo você perdeu o sinal do drone, ele retorna com uma como é que eu posso falar? Precisão. E ele retorna com uma precisão incrível.
incrível, ele volta exatamente para o mesmo lugar de onde ele subiu. A uma precisão de centímetros, por incrível que pareça. Se você levantar voo de cima de uma mureta, ele volta em cima da mureta. É impressionante. Se você dá uma olhada aqui no controle, eu estou segurando esse celular porque é o nosso microfone, tá? Não repare. Se você olhar aqui no controle, nós temos 3 modos de filmagem. Eu vou tentar levar perto do Wesley aqui, ó. Consegue ver? Nós temos aqui o modo Cine, onde o drone, vamos dizer assim, o programa dá meio que uma maquiada no voo dele. O programa, ele deixa mais lenta as tomadas de decisões. Então você coloca o joystick para frente, ele leva um tempo para depois responder. Isso deixa muito fluida a imagem, fica bem gostosa de ver. Nós temos o modo normal, onde ele... e só retomando, o modo Cine, todos os sensores ficam ativos, o drone ele não bate em lugar nenhum praticamente, e embora ele não tenha os sensores laterais, esse sensor frontal junto com o sensor que pega para o lado de cima fazem uma leitura muito sofisticada do ambiente e não deixa ele bater. Mas se você tiver uma grande capacidade, você consegue derrubar ele, tá? No modo normal já fica diferente, só fica ativado os sensores frontais e os sensores traseiros do drone. Então você só consegue ter você só consegue estabilizar ele e não bater ele indo para frente ou indo para trás. O controle até desativa a lateralidade do drone, não permite com que ele vá para um lado e para o outro. E se você colocar no modo esporte, meu amigo, aí o negócio fica hardcore. Aí o drone fica na sua mão, é sua responsabilidade por sua conta e risco. Todos os sensores são desativados e o drone fica solto e ele fica assim, rápido, ele fica arisco. Qualquer movimentozinho a mais que você dá, ele vai muito rápido e ele chega aí, eu não vou lembrar agora, depois a gente coloca no vídeo aqui para vocês, a alguns quilômetros por hora. É bem legal para você fazer às vezes um FPV, que esse daqui também já veio com essa função, mas aí você tem que comprar o óculos, é outra coisa. Mas é bem bacana, tá bom? Vamos lá? Vamos ver como é que ele se comporta. E aqui hoje nós estamos com um pouco de vento, tá? E a gente já vai conseguir ver como é que ele se estabiliza com esse vento vindo de encontro aqui. Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, nós vamos fazer um voo teste aqui. Vocês estão vendo que eu tô quase de olho fechado porque tá uma lua aqui que eu vou te falar. Nós vamos fazer um teste, nós vamos voar até uma balsa que tem ali adiante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou mirar ali o drone para vocês. Ele tá lá no meio do rio. E aqui a gente já vai testar também a questão do vento, porque tá muito vento aqui. Vamos ver como é que ele se comporta, tá? Vamos levantar voo com ele aqui, ó. Agora eu preciso do outra mão, né? Só para vocês verem, né? Aqui vocês devem estar escutando um barulhão, mas o vento tá forte e ele tá parado no lugar. Vamos até lá pra gente dar uma olhada. Vamos subir ele aqui. Galera, chegou fácil. Quantos quilômetros deu? Olha, nós estamos com 518 metros. Tá bastante vento, tá? E agora eu vou tentar mostrar onde nós estamos aqui. Olha só. Nós estamos lá naquela prainha, ó, lá na frente, tá vendo? Vamos voltar para lá agora pra gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Outra coisa bacana também é que como esse controle ele não é o Smart, nós temos o celular aqui e o celular consegue dar uma visibilidade muito boa pra gente, mesmo debaixo do sol. A gente consegue ter uma visibilidade boa da câmera do drone, o que a gente já ouviu alguns reviews que no Smart não funciona muito bem assim. A gente pode ver que ele tá chegando ali, ó. Não vai dar pra ver direitinho.
olha só. Uma coisa muito interessante, deixa eu colocar ele um pouquinho para trás. Vocês conseguem ver que ele está inclinado? Ele fica inclinadinho assim para ele compensar o vento que está batendo na lateral. Bom, para vocês que estão assistindo a lateral esquerda dele, ó. Para ele continuar se mantendo no mesmo lugar. Olha que bacana. E olha que legal, e olha que legal. Deixa eu dar um zoom, peraí. E olha que legal quando eu tento pôr a mão embaixo dele para pegar ele. Olha só, como ele está no modo cine, ele vai subindo. O sensor que tem embaixo dele não deixa você chegar perto, ele acaba levantando o drone, mas é bem legal. Vou deixar algumas imagens dele aí para você ver como é que ele se comporta. E lembra que tá um vento bem forte. Ô Lu, se alguém quiser contratar voo de drone, dá? Claro, meu jovem. E como que a pessoa faz? É lógico que se você tiver a sua empresa aí, ou se você tem a sua mãe, que você quer filmar ela de cima, qualquer coisa. Você entra em contato com a gente nesse que tá aparecendo aqui, ó. Embaixo no seu monitor aqui, também tem aí na descrição desse vídeo. Entre em contato com a gente tem toda a documentação, nós estamos de acordo com a legislação do país, tá? Que precisa para voar com drone, não é só comprar um drone e sair voando, você precisa ter a homologação da Anatel, você precisa ter toda a documentação do DCEA para você ter acesso ao espaço aéreo do país, é muito importante isso daí, viu? E também tem o seguro que você precisa fazer do drone, porque se você estiver voando, bater na cabeça de alguém, você precisa pagar isso, né? Além do drone, uma indenização para a pessoa. Lembrando que se você está contratando o serviço de drone, você é corresponsável por tudo o que acontecer com o drone, enquanto essa empresa estiver voando com ele. Então é muito importante que essa empresa esteja dentro das normas da legislação do Brasil. E nós estamos de acordo com tudo isso, tá bom? Então se você quiser, entre em contato com a gente faz esse trabalho para você. Não só isso, não só serviço de drone, mas toda a parte de produção visual da sua empresa a gente consegue fazer também. Tá aí o nosso contato aí, não perde tempo não, hein? Porque se outra pessoa entrar em contato antes, você vai ficar para trás. Terminando o nosso programa, então, queria agradecer demais vocês que estiveram junto com a gente hoje e já deixo aí o recado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e ativa aí o sininho da notificação, que assim, toda vez que a gente postar um conteúdo, você recebe esse conteúdo aí onde você estiver. E tem novidade que tá para sair aí, hein? O que tá aqui na lousa aqui atrás é só um easter egg para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira às 8h30 da noite aqui no Brabos.